Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos ao que mais nos interessa. Peço à igreja, fique de pé. Abra suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, com que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? A igreja poder sentar. Estamos vendo aqui que o texto ele fala muito de aflições, de consolação. O apóstolo Paulo, ele falou isso aos crentes de Coríntios. E nós sabemos que todo o ministério de Paulo foi um ministério de tribulação, de sofrimento, de lutas. E hoje também, nós que servimos ao Senhor, nós também enfrentamos lutas, enfrentamos muitas dificuldades. Mas o apóstolo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Paulo, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de toda a sua luta durante o seu ministério, mas ele sentia a consolação de Deus na vida dele. E era isso que sustentava ele. Era isso que dava força para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. E nesta noite, ele traz essa palavra para a sua igreja, porque conosco também não é diferente. Eu não sei como foi que alguém chegou aqui nesta noite, mas o nosso Deus sabe. Muitas vezes nós achamos que a consolação de Deus é apenas quando cessa os problemas, quando cessa as tribulações, quando cessa as aflições. Nós achamos que Deus nos trouxe a consolação. Mas eu venho aqui nesta noite dizer para a amada igreja que a consolação de Deus, ela está em nós em meio às aflições. A consolação de Deus, ela significa dizer forças, coragem, ânimo para o seu povo, para que o seu povo possa suportar as aflições. Nós não temos de estrutura para suportar as aflições, as lutas que enfrentamos nesta vida, mas o Deus que nós servimos, o Espírito Santo,
está do meu lado, do teu lado, te dando força, coragem, ânimo para que você possa suportar as lutas, as dificuldades desta vida. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso na vida dele. Ele percebia isso. Ele sabia que por ele mesmo ele não tinha condições de suportar. Ele não tinha estrutura para suportar aquelas lutas. As lutas de Paulo foi muito grande. Durante todo o seu ministério foi de luta, de aflições, de muitas tribulações. E ele sabia que ele, por ele mesmo, ele não tinha estrutura para suportar aquelas lutas. E ele disse que a consolação que ele recebeu de Deus serviu para que ele pudesse consolar outras pessoas atribuladas. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Imagina uma pessoa estar passando por tribulação, numa situação em que só Deus sabe o que ele ou que ela está passando. Mas esse Deus é tão grande, é tão misericordioso, que ele chega na vida do seu servo, da sua serva, e transmite aquele ânimo, aquela coragem, transmite aquele consolo, para que você possa chegar até outra pessoa e consolar aquela outra pessoa que também está atribulada. Homem nenhum pode fazer isso. Homem nenhum tem condições de fazer isso. Mas o Deus que nós servimos, Ele está dizendo a você que mantenha firme, mesmo nessa tribulação, nessas lutas que você está enfrentando, que Ele está do seu lado, dando a você o consolo necessário, para que você possa suportar as lutas que você está enfrentando. Nós sabemos que muitas vezes nós ficamos sem força, sem ânimo, sem coragem, nas horas das aflições. Muitas vezes pensamos até em parar, mas o nosso Deus, Ele está dizendo a você, eu não sei com quem Ele está falando, mas Ele está dizendo a você, suporte as lutas que você está enfrentando, suporte as aflições, porque eu estou do seu lado, lhe dando consolo, lhe dando força, lhe dando coragem para você vencer essas lutas. O Deus que deu aquele consolo a Paulo é o Deus que dá consolo a você. É o Deus que transmite o mesmo consolo para você. Basta tão somente você permanecer firme na presença de Deus. Você confiar que o Deus que você serve, Ele pode mudar a sua história. O versículo 4 ele disse que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então Paulo, ele pregava o Evangelho, ele atribulado pregando o Evangelho, mas ele sabia que aquela força que ele tinha para pregar o Evangelho não era dele, mas era o Deus que ele servia. É o Deus que está aqui nesta noite, te renovando, te fortalecendo, para que você
Permaneça na presença dEle, e na hora certa Ele vai chegar e vai entregar a tua vitória. O versículo 5 ele vai dizer o seguinte: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então observe o seguinte: como as aflições de Cristo são abundantes em nós, sobeja a consolação de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Se as lutas são grandes, se as aflições são grandes, talvez você esteja pensando que não vai suportar, que não vai aguentar. Às vezes você olha de um lado, olha de outro e não vê saída. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: como são abundantes as aflições de Cristo, assim sobeja a consolação. Ou seja, a vitória vai ser maior do que a luta. Por maior que seja a luta que você esteja enfrentando, a sua vitória vai ser maior. Basta você suportar firme, saber que do seu lado tens um Deus que está lhe fortalecendo, tens um Deus que está lhe encorajando, tens um Deus que está dando força para que você suporte. Ele está lhe dando a estrutura necessária. Eu não sei o que cada um está enfrentando aqui nesta noite. Eu não sei como cada um entrou aqui nesta noite. Mas o Deus que nós servimos, Ele sabe. E Ele manda te dizer nesta noite que por maior que seja a aflição que você esteja enfrentando, não se preocupe, permaneça firme, tenha paciência, que a consolação dele está em você. Você só chegou aqui porque Deus lhe deu força para chegar até aqui. Por você mesmo, por mim mesmo, nós não tínhamos chegado aqui, mas pela consolação de Deus, pela força que Ele nos transmite, pelo ânimo que Ele nos dá, nós estamos aqui, ouvindo esta palavra, transmitindo a palavra dEle. Tudo isso é resultado do consolo de Deus na minha e na tua vida. Ele disse: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja o que ele fala, que tereis aflições, que ele fala no plural, mas tende bom ânimo. Jesus falou isso para os seus discípulos, e esse ânimo que ele fala para os discípulos dele, era exatamente o consolo, era o ânimo, a força, a coragem que ele ia dar aos seus discípulos, porque os discípulos dele, ele sabia que iam passar por muitas lutas por causa do nome de Jesus. Então ele disse: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse Deus está aqui nesta noite, trazendo a alegria necessária para a sua vida. Essa luta vai cessar, essa aflição vai cessar, essa dificuldade que você está enfrentando vai cessar. Mas não é porque você tenha força, não é porque você tenha sabedoria para vencer essas lutas, não é por você mesmo, mas é o Deus que está aqui nesta noite
fortalecendo alguém, transmitindo o consolo dele, encorajando alguém para que possa suportar até chegar a hora da sua vitória, até sobejar o consolo de Deus na sua vida. O consolo dele é maior do que a luta que você está enfrentando. Essa luta, ela tem um prazo determinado. Vai chegar o momento em que a luta vai chegar, a paz vai reinar na sua vida, o consolo de Deus vai chegar e você vai receber a sua vitória. Versículo 6, ele diz o seguinte: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que também nós padecemos. Então Paulo, ele está dizendo, ele diz aos seus amigos, e hoje Deus manda dizer para a sua igreja, que suporte com paciência as aflições, porque ele padeceu as aflições, ele padeceu as lutas. O ministério dele foi um ministério de tribulação, de sofrimento, de muitas lutas, mas Paulo tinha o Espírito Santo na vida dele. Paulo tinha a presença de Deus na vida dele. Quem tem a presença de Deus em sua vida tem vitória. Quem tem a presença de Deus na sua vida tem consolo. Quem tem a presença de Deus na sua vida tem ânimo, tem coragem. Não é de você mesmo. Não se glorie por isso, mas reconheça que é o Deus que você serve, que está lhe consolando, está lhe transmitindo aquele consolo, aquela coragem, aquele ânimo, para que você possa sobejar o consolo dele na sua vida. Muitas vezes nós só pensamos que o consolo de Deus só chega em nossas vidas quando cessam as lutas, quando cessam as dificuldades, os problemas. Mas o consolo de Deus está em todo tempo. Em todo tempo está o consolo de Deus na sua vida. Não importa as lutas, as dificuldades. Não importa o sofrimento. O que importa é que do seu lado o Espírito Santo está lhe fortalecendo, lhe ajudando a você vencer aquelas lutas. Porque Deus sabe que você não temos condições de vencer sozinho, mas com Deus que nós servimos, nós seremos mais do que vitoriosos. Muitas são as aflições do justo. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. De todas as aflições, o Senhor o livra. Não apenas uma aflição. Você observe que geralmente, quando fala de aflição, ele fala sempre no plural. Fala em aflições. Muitas são as aflições do justo. Do justo. Não são as aflições de todo mundo. São as aflições do justo. Mas de toda o Senhor o livra. Seja fiel a Deus. Ande com sinceridade na presença de Deus. Porque Ele é fiel para lhe livrar de toda e qualquer situação que você esteja enfrentando.
Ele é fiel para lhe livrar daquelas aflições que você está enfrentando. Não se preocupe com as lutas, mas creia que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus misericordioso. É um Deus que Ele conhece cada um que chegou aqui nesta noite. Ele sabe como cada um que chegou aqui nesta noite. E Ele sabe como resolver o problema de cada um. O que Ele quer é que você tenha paciência, que espere com paciência, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, o verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, o choro, ele tem um tempo determinado. As aflições têm um tempo determinado. Tem um tempo determinado por Deus. Eu não posso determinar esse tempo, nem você pode. Mas Deus sabe o tempo certo de chegar, tirar o choro e trazer alegria na tua vida. Segunda Coríntios capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Paulo reconheceu a fragilidade do seu corpo, mas ele sabia que tinha a excelência do poder de Deus na sua vida. E era isso que fazia com que ele suportasse toda essa lista que eu li aqui. É porque ele reconhecia que ele era frágil. Nós também somos frágeis. Nós também somos vasos de barro. Mas nós temos a excelência de Deus nesse vaso de barro. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós suportamos qualquer situação que venha deparar em nossas vidas. Qualquer situação que se levante contra mim e contra você. Reconheça que você é um vaso de barro. Reconheça que você é frágil. Mas também reconheça que a excelência de Deus está na sua vida. E o poder de Deus está na sua vida. E é este poder que vai chegar, vai trazer o consolo e vai transformar a sua vida. Vai transformar o choro em alegria. Vai transformar as tribulações em consolo. E o nome de Deus vai ser glorificado. É esse Deus que nós servimos. Paulo, ele fez uma lista aqui. Muitas coisas porque ele enfrentou. Mas ele suportou. Ele disse que vinha a tribulação, as angústias, as perplexidades.
mas não desanimados. O ânimo de Deus, o consolo de Deus é o que nos ajuda a vencer as nossas lutas. Muitas vezes as pessoas não vencem as lutas porque não crê que diante daquela luta Deus está com ele ou está com ela. Nas lutas Deus está trabalhando por você. Nas lutas Deus está lhe dando força. Nas lutas Deus está lhe dando coragem. Aquela coragem que você suporta, aquela luta que você suporta, não se glorie daquele. Eu fui uma pessoa forte, eu fui uma pessoa corajosa, eu venci as lutas. Não se glorie disso, porque Deus sabe que eu não tenho estrutura, você não tem estrutura para enfrentar as lutas que nós deparamos nessa vida. Mas o Deus que está na minha e na tua vida, Ele pode mudar toda e qualquer situação. É Ele que chega com consolo na tua vida. É Ele que chega para te fortalecer. É Ele que te fortalece. É Ele que muda o quadro, que transforma as tribulações em consolo, que transforma as tribulações em vitória. Mas você precisa, assim como o apóstolo Paulo falou, você precisa suportar essa luta, essa dificuldade, com paciência, com a excelência de Deus na sua vida. Assim como Paulo disse que era um vaso de barro, mas tinha a excelência do poder de Deus. Esse mesmo poder está aqui nesta noite, fortalecendo gente, encorajando, dando consolo para suportar. E na hora certa, pode ter a certeza que Ele vai chegar e a situação vai mudar. Ele vai chegar e vai transformar a luta em consolo, vai transformar o choro em alegria, vai transformar a tristeza em paz, porque Ele é um Deus fiel, um Deus que pode mudar qualquer situação. Creia que Deus está na sua vida. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite. Eu não conheço a vida de ninguém, mas o Deus que chegou aqui nesta noite, Ele conhece a situação de cada um. E esta palavra, ela tem um endereço certo. Esta palavra, ela tem um endereço certo. Eu não sei quem é, mas tenha certeza que a situação vai ser mudada, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é grande e é poderoso para transformar derrota em vitória. É poderoso para transformar maldição em bênção. Já foi falado aqui nessa noite, Deuteronômio capítulo 28. Quando você lê do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver as bênçãos de Deus para o povo de Israel, por causa da obediência. E este Deus está aqui nesta noite. Este Deus está aqui querendo abençoar alguém, abençoando alguém. Mas também quando você se depara a partir do versículo 15 em diante, você vai ver as maldições na vida do povo de Israel, por causa da desobediência. Deus abençoa os que obedecem. Deus tem bênção para quem obedece. Deus tem bênção para quem tem a excelência do poder dele na sua vida. Tenha a excelência do poder de Deus. Tenha a presença de Deus na sua vida. E não se preocupe com a luta, com as dificuldades, porque o Deus que está aqui nesta noite, Ele vai chegar, vai mudar a sua história e vai botar um novo cântico na sua boca. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.